Agora nós vamos convidar aqui o presidente do Ciproquim, o senhor Nelson Pereira, onde ele estará dando a sua palestra, que vai retratar o assunto, os desafios da indústria química e petroquímica no mundo de hoje. Bom dia a todos. O Ciproquim se sente bastante honrado em estar participando aqui desse evento, que já vai criando, não é, uma tradição, embora jovem, mas já definindo assim paradigmas importantes aí para o desenvolvimento do setor de lubrificantes e graxas. Nós do Ciproquim temos tido assim um engajamento crescente nas várias questões. Como vocês sabem, os sindicatos são as entidades representativas, né, dos vários segmentos da indústria, e dentro de todo o complexo do setor químico e petroquímico se encaixa o setor de lubrificantes e graxas, e nós temos acompanhado e participado aí de uma série de gestões a respeito dos problemas que afetam o setor. Hoje eu queria aqui propor para vocês, dentro assim fugir um pouco vamos dizer, do espírito central deste evento, né, que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, enfim, industrial e de gestão do setor, e falar um pouco de uma perspectiva mais ampla do setor da indústria de transformação, o que, afinal de contas, diz respeito a todos nós, não é? Como a indústria se desenvolve e quais são os problemas e os desafios. Dentro dessa, naturalmente, se enquadra o setor químico e petroquímico, que a gente vai destacar algumas questões. Eu falo isso porque há uma preocupação muito grande das nossas entidades representativas da indústria, da nossa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e de todos os sindicatos dos vários segmentos da indústria, com o desenvolvimento, com o desenrolar, né? O que está acontecendo com a indústria de transformação. Momento que a gente vê o país aí, enfim, com razoável nível de desenvolvimento, já teve maior, com um nível de emprego bastante alto, mas a gente vê a indústria enfraquecida nisso. Então a minha proposta aqui seria justamente a gente estar aqui discutindo um pouco essas questões, não é? No que diz respeito à produção, ao emprego dentro da indústria de transformação. No final a gente vai colocar algumas questões aí do segmento específico de óleos lubrificantes e graxas, o que especificamente nós no Ciproquim nós estamos fazendo a respeito em termos de ações aí institucionais. Bom, essa é a razão básica dessa nossa preocupação, né? Nós estamos vendo que a economia brasileira como um todo, ela, após, né, um período aí exuberante de crescimento, ela começa a dar sinais de fraqueza, né, ou de problemas pela frente, né? Nós que já tivemos aí um crescimento aí acima de 7%, hoje a gente está vendo que esse crescimento começa a ficar aí abaixo aí de 2%, se nós analisarmos os números. O terceiro trimestre, que é que nós acabamos de encerrar o terceiro trimestre, ele teve um fraco início, mostrou uma certa recuperação,
Mas os sinais é que a atividade econômica continuou fraca nesse terceiro trimestre, contrariando expectativas, principalmente do governo e de alguns analistas econômicos, de que haveria uma forte recuperação a partir de julho na economia brasileira. Não é isso que está ocorrendo. A gente vê pelos indicadores diversos que a atividade econômica continuou fraca no terceiro trimestre, né? Esse primeiro gráfico de cima, para voltar, não, para voltar. Esse indicador aqui, que a Fiesp mede todo mês, né, que é o sensor, que é um composto das percepções dos principais executivos e dirigentes da indústria de como está a sua atividade, mostra realmente uma preocupação de que a atividade realmente não anda bem, né? E outros indicadores, que nós selecionamos aqui, dois aqui, que são produzidos pelo banco HSBC, com respeito a compras, né, os índices de compras, mostrando que as compras da indústria e no setor de serviços também estão sofrendo uma queda. A gente, olhando esse cenário de incerteza, né, quanto ao encaminhamento aí para os próximos meses da economia, acaba trazendo assim uma preocupação crescente em função do cenário externo, não é? E realmente a gente pode dizer que o impacto do setor externo tem sido o fator preponderante assim desse enfraquecimento da nossa economia. Então nós olhamos aí as várias áreas do mundo, né? A área do euro, a gente vê claramente uma deterioração da atividade econômica. Nos Estados Unidos, idem, houve um início de reação, mas já começa a preocupar de novo, embora menos intensa do que na área do euro, né? E agora uma grande preocupação que começa a ser a China. A China que começa a fazer uma certa aterrissagem da sua atividade econômica, reduzindo em função de problemas internos que ocorrem na China. A inflação na China começa a dar sinais de preocupação e então o governo chinês começa a agir no sentido de reduzir a atividade econômica para ter um controle da inflação. Naturalmente, o mundo acaba sofrendo com tudo isso, e especialmente nós aqui no Brasil, que nesses últimos anos temos aumentado o comércio com a China de maneira quase que exponencial, né? Então isso é uma preocupação que poderá ter reflexos à frente de maior intensidade. Bom, a consequência, né, naturalmente, na indústria é que a capacidade instalada ela começa a dar também sinais de redução. Nós temos ela já estava correndo no nível baixo e tem mostrado essa curva de crescimento, de queda constante nesses últimos meses, não é? E com isso, o que acaba ocorrendo é que o nível de investimento acaba sendo também reduzido, né? Se você está com a capacidade ociosa, você não vai fazer investimentos. E esse fator, e isso é bastante perverso, né? Porque hoje, na dinâmica da economia moderna, com a globalização,
O investimento, ele não se restringe a você fazer investimentos para aumentar a capacidade, né? Ele também é necessário para você estar modernizando, estar introduzindo novas tecnologias, enfim, novos produtos, enfim, e quando você não tem esse fator, esse ambiente propício, você acaba criando uma defasagem em relação a outras economias, né? Então é um fator de preocupação, o nosso nível de investimento que ele está bastante aquém do que seria desejado para uma economia dinâmica. Óbvio que com essa perda toda de competitividade, o nosso comércio exterior, ele sofre, né? A indústria de manufaturados, que no passado era a grande responsável pelos superávites comerciais no Brasil, já desde agora do ano já de 2007, que a gente começa a notar um déficit crescente, né, no nosso balanço de pagamentos. Esse ano aqui, a previsão é que nós chegaremos a 100 bilhões de dólares de déficit nas nossas transações comerciais. Só como informação, 1/4 desse déficit virá do setor químico e petroquímico. É talvez um dos setores que está mais sofrendo com essa questão do comércio exterior. Foram fatores de várias naturezas que afetaram, né, que produziram esses cenários, não é? Nós tivemos um período aí forte de uma sobrevalorização cambial, o que favoreceu a importação de maneira bastante forte, não é? Mas a gente não pode se iludir que seja só a questão cambial que está trazendo esse cenário. É uma questão também envolvida com a competitividade e com outros fatores, não é? Nós temos a indústria que sofre com a questão tributária, nós sofremos com toda essa nossa infraestrutura logística deficiente, com os nossos custos de insumos, né? Destaco aqui o custo de energia. Vocês estão acompanhando aí todo esse debate sobre energia, né? Que, aliás, a Fiesp lançou essa campanha há cerca de um ano atrás, mostrando que nós poderíamos ter uma redução desse custo de energia significativo, em função de que os investimentos, a nossa matriz energética é principalmente hidrelétrica, e que os investimentos nesse segmento já estavam mais que amortizados, a grande parte deles, e que agora que chega o momento da revisão das concessões, que através de novos leilões você poderia ter redução significativa. O governo reagiu a isso e recentemente o governo anunciou aí já um plano para a redução do custo de energia para a indústria. Isso vai ser bastante positivo, já que a energia é um fator importante na nossa composição de custos. Não é o único, né? Nossa competitividade, por exemplo, no setor químico, nós deparamos aí com os custos dos nossos insumos, né? Principalmente do gás natural, um insumo fundamental para a indústria petroquímica e para o futuro da indústria petroquímica, porque hoje novos investimentos nesse segmento vão utilizar cada vez mais gás natural em vez da nafta petroquímica, e o nosso custo de gás natural, para vocês terem uma ideia, se compararmos com os custos nos Estados Unidos, ele está aí perto de 6 vezes maior. Então isso inviabiliza qualquer investimento que você possa ter na indústria. Então a indústria, falando nos desafios, esse é um grande desafio, não é só da indústria, mas é do país. Como nós tornarmos ou retomarmos o caminho do crescimento da indústria petroquímica
com custos de matérias-primas compatíveis. Do lado da energia, começamos a encontrar uma solução, mas no lado dos insumos, ainda temos que caminhar, que discutir mais, sabendo principalmente com essas novas descobertas aí do pré-sal, nós vamos ter a médio prazo aí uma oferta de gás natural bastante significativa. E para que esse gás seja utilizado, ele tem que ter preços competitivos, senão realmente não vão acontecer os investimentos que seriam necessários para o desenvolvimento da indústria. Bom, voltando ao PIB, aqui nós fizemos algumas simulações e realmente nesse ano nós não estamos esperando nada mais de crescimento do PIB do que na faixa do 1,5% em relação ao ano passado, que comparado com economias dos países desenvolvidos ainda seria um número ainda positivo, né? Mas a necessidade do nosso país, naturalmente exige que nós tenhamos crescimentos maiores do que esse. Então, nós estamos esperando um crescimento pífio da economia nesse ano. O governo está reagindo através de estímulos, principalmente ao consumo, não é? Medidas pontuais têm sido adotadas, mas, voltando, nós achamos que não é por aí só. Isso é bom pontualmente, né? Então, tira o IPI dos automóveis, você tem pontualmente, durante os meses, um aumento aí da venda de automóveis. Mas, para isso ser sustentável no médio prazo, nós temos que ir mais fundo, né? Nós temos que olhar todas essas questões dos fatores reais que afetam a competitividade da nossa indústria, né? Então, é uma ação e eu acho que a consciência cada vez maior do próprio setor empresarial vai ajudar aos formuladores das políticas econômicas do Brasil a encontrar essas soluções, né? Por enquanto, há uma dificuldade ainda dentro do governo de reagir com medidas, vamos dizer, mais ousadas. A primeira medida ousada que o governo tomou foi com relação ao custo de energia. Temos que reconhecer, não é? Não, vamos reduzir esse custo, vamos mexer de uma maneira mais profunda. Mas isso foi em resposta à pressão que começou a ser exercida pela própria indústria, né? Através das ações aí, principalmente lideradas pela Fiesp. Então, em outros segmentos, eu acho que vai ter que acontecer as mesmas ações para que o governo reage sob pressão. Sem pressão fica difícil. E não são medidas pontuais de redução de impostos durante 2 meses, 3 meses, que vão resolver as questões definitivas, porque isso não cria um ambiente para que você fale, não, então agora eu vou investir, porque você não sabe se daqui 2 meses aqueles incentivos vão continuar ou vão ser revertidos, então que segurança que você tem para fazer esses investimentos? Eu acho que temos que ter discutir o país competitivo de uma maneira mais profunda, e enfrentarmos essa questão. E é difícil para o governo quando ele briga aí com seus custos, com a produtividade interna do governo. O nível de investimento governamental é baixíssimo, não é? Em infraestrutura. O governo perdeu muito tempo em discutir modelos de concessão, né, para a questão de ferrovias, rodovias, portos, né? E até agora essas questões não estão resolvidas e vão agora sim procurar se ter soluções aí ou alternativas, vamos dizer, na pressa, né, da correria, em função dos eventos que estão chegando aí, Copa, Olimpíadas, e a gente fica preocupado qual vai ser o resultado dessas políticas, né?
Cenário da indústria. A indústria de transformação, ela tem uma participação ela já teve uma participação maior na economia. Nós pegamos uma série bastante longa para mostrar lá atrás, para nós mostrarmos lá atrás que essa era a participação lá nos anos do JK, o período imediatamente anterior, quanto que a indústria de transformação participava na economia brasileira, né? Aí houve realmente um processo forte de industrialização, a indústria de transformação começou a ter uma participação bastante elevada, chegando a 25%, e o que nós temos notado nesses últimos anos é uma queda constante da participação da indústria de transformação no PIB nacional. E hoje nós praticamente voltamos ao nível dos tempos do Juscelino. Bom, a pergunta seria, mas isso tem importância, né? Eu acho que nós ainda temos uma economia ainda em desenvolvimento, em processo de maturação, e a indústria de transformação é aquela indústria que gera o emprego de qualidade, ela que incentiva o desenvolvimento de tecnologia, de inovação. Eu acho que sem uma indústria de transformação forte, fica difícil, mesmo porque a indústria de transformação perde espaço para o setor de serviços, que não é um setor de serviços sofisticados. O Brasil não exporta serviços, o nosso setor de serviço ele é um setor dos serviços básicos, primários, né? Então não tem um nível de sofisticação que tem nível de serviços em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, a própria Europa. Os países emergentes aí que têm crescido significativamente com sustentabilidade, como a Coreia, mantém o nível de participação da indústria de transformação acima de 30%. Então, eu acho que é precoce esse processo que nós chamamos de desindustrialização. É muito precoce acontecer isso no Brasil. Nós precisamos ainda ter uma indústria de transformação forte. Bom, esse daqui é um gráfico aí para mostrar que nesse ano 2012 a produção da indústria de transformação ela tem sido negativa e nós estamos completando já 5 trimestres consecutivos de queda. Nós vamos ver o número agora do terceiro trimestre. Talvez esse terceiro trimestre mostre uma pequena elevação. Então, teoricamente, estaria interrompido esse ciclo de queda. Mas, mesmo que haja essa interrupção, ainda vai ser um crescimento baixo. Quer dizer, o Brasil cresce pouco e a indústria de transformação cai. Esse é o cenário que nós estamos nos deparando. Produtividade é outro fator, produtividade do trabalho é outro fator preocupante, não é? Nós temos hoje, por exemplo, a economia chinesa é uma economia com baixa produtividade e com alta produção. Então, há emprego dos fatores, principalmente de mão de obra, que traz esse aumento de produção, mas com baixa produtividade. As economias desenvolvidas, então você tem uma produtividade alta, né? Recentemente, acho que um dia desses saiu aí um comparativo da produtividade da indústria brasileira comparada com a indústria americana, do trabalhador brasileiro, e aqui não é crítica à pessoa, ao trabalhador, mas é a produtividade dele por fatores diversos, que é 5 vezes menor do que a produtividade de um trabalhador americano. Então essa é uma outra questão preocupante que vai refletir no que nós vamos comentar a seguir, quando nós falamos então nas questões de negociações salariais e de incentivos.
Nesses últimos 12 meses, dentro dos segmentos da indústria de transformação, dos 17 segmentos que compõem a indústria de transformação, nós tivemos 11 que reduziram a produtividade do trabalho, inclusive o setor químico. Esse aqui. Então, realmente nós não estamos andando bem na questão da produtividade do trabalho. Esse gráfico aí é interessante e ele mostra isso, não é? Que, para ficar aqui nos números em reais, essa curva aqui mostra a evolução do salário e essa daqui da produtividade. Então, os salários estão crescendo mais do que a produtividade. Se falarmos em dólares, então a coisa fica... E isso tem implicações no nosso comércio externo, né? Então, aí fica totalmente fora, né? Desproporcional. E é uma questão interessante que a gente sempre discute, né? O salário do trabalhador, nós não estamos falando em salário, estamos falando em custo do trabalho, é diferente, né? Então, equação em que o salário, a gente pode dizer que é modesto, baixo, podemos falar baixo, mas o custo é alto, né? Então, em função dos encargos, e encargos que não contribuem para a produtividade, e nem tem um retorno adequado para a sociedade, né? Então, pagamos por saúde, pagamos por previdência e cada vez mais a necessidade de planos complementares de saúde, de planos complementares de previdência. Então, é um custo realmente ruim, né? Esse daqui, né? É uma contribuição ruim, esse custo do trabalho. A indústria paulista, o cenário não é diferente, ela acompanha o que acontece no Brasil. E também nós tivemos, em termos de produção, quase todos, né, 14 dos 20 setores apresentaram queda, inclusive o setor químico que está em algum lugar, né? Esses últimos 12 meses, a indústria química teve uma queda de produção a indústria química paulista de 6,2%. Na produtividade do trabalho, as curvas também são semelhantes. E, olhando 12 meses, a produtividade da indústria de transformação paulista, ela cresceu apenas 0,1%, né? É muito pouco para uma economia que queira ser dinâmica. Sendo que mais da metade dos setores tiveram, na realidade, uma queda da produtividade. E são setores importantes, inclusive o setor químico. No setor químico, esse daqui é o quadro da produtividade do trabalho, que já foi positiva e que agora começa a ser negativa. O setor químico foi um setor importante na alavancagem do processo de industrialização, de modernização da indústria, com alta produtividade. E temos gradativamente perdido essa relação. Na indústria também a diferença entre a produtividade e a folha real para o trabalhador, e também mostra um declínio acentuado, ainda positivo, mas claramente a gente já começa a perceber que estamos caminhando para nos tornarmos também aqui na indústria
na indústria química ou ter uma produtividade negativa. Bom, aqui eu queria rapidamente, só para complementar aqui, que a ocupação, com tudo isso daí, a ocupação ela tem aumentado, quer dizer, a indústria caindo, mas mesmo assim ainda ela oferece empregos, não é? Ainda ela está com saldo de empregos, gerando empregos, né? Pode ser até difícil de explicar, mas é a preocupação que o setor tem e enfim, com a introdução de melhorias, com questões relacionadas à segurança, a mais controles de processos, enfim, o setor acaba aumentando o seu contingente. Isso daqui também em 2012, no segmento nós tivemos, então estamos tendo, agora caiu em 2012, está um pouco menor a criação de empregos, mas ainda é positiva. Lembrando que houve uma queda de produção de 6%. Esse número a gente sempre gosta de mostrar quando a gente está discutindo com sindicatos, com o governo. Enfim, a indústria química, e eu diria toda a indústria, ela é responsável com relação ao emprego. Não há hoje mais aquela ânsia, né, ou aquela de olhar resultados, de olhar queda de produção e mexer com o emprego, né? Eu acho que o emprego hoje ele é muito mais aliado, né, com as preocupações geral da indústria. Os próprios sindicatos dos trabalhadores e alguns sindicatos entendem já essa questão e começam a conversar durante as negociações em outro nível. Naturalmente sempre reivindicando as melhorias, mas também olhando e entendendo as dificuldades da indústria, porque eles observam, eles veem como é que a indústria evolui, não é? E a transparência que existe hoje, não é? Nas empresas também acaba facilitando esse processo de diálogo. Bom, aqui no segmento óleo, que eu pus aqui, óleos e graxas, naturalmente aqui vocês estão discutindo todas as questões aqui específicas, né? Eu estou levantando apenas aqui algumas preocupações que nós temos e que tem sido trazido pelas empresas, pelas nossas associadas, como preocupação para que nós, então, organizemos ações institucionais no sentido de melhorar a performance global, ajudar na melhoria da performance global do segmento. O setor, não vou dizer para vocês, é bastante competitivo, isso vocês conhecem, e altamente regulado. É um setor, e a regulação ela tem sido crescente, veio no sentido de disciplinar, de melhorar, ajudar a melhorar a qualidade, a segurança, não é? A transparência do setor. Isso tudo é bem-vindo, nós não vamos nos queixar disso, né? Agora, algumas questões preocupam quando você sente discriminação em alguns itens, né? Então, nós listamos aqui da resolução 18 esses itens aqui, que são itens de preocupação e que nós estamos discutindo com a ANP, no sentido de entender melhor por que as coisas, esses números foram colocados, né? Tancagem mínima, o capital social mínimo, o que isso tem a ver com a real atividade da empresa dentro dos critérios de regulamentação, de qualidade, de segurança, etc. Né? Estamos discutindo para mostrar que há espaço, enfim, para a atuação de todas as empresas que dentro do mercado. Você tem empresas grandes
Empresas médias, empresas pequenas, empresas que trabalham com nichos, empresas especializadas, enfim. E tudo isso tem que ser contemplado dentro de uma regulamentação para que você não crie uma distorção do mercado, sempre atento às bases do que deve ser realmente regulamentado. Então, nós no sindicato, nós estamos discutindo, nós temos uma comissão específica desse segmento, em que nós estamos discutindo todas essas questões no sentido de levar proposições à ANP, no sentido de aperfeiçoar esses mecanismos de regulação. Importante termos, é um setor que tem todo, enfim, o setor de petróleo é regulado e, naturalmente, a regulação não poderia fugir um segmento como o de óleos lubrificantes e graxas. Mas que essa regulamentação ela tem que ser feita de uma maneira a não excluir empresas que trabalhem com seriedade dentro dos princípios gerais da regulamentação, do atendimento às necessidades específicas e globais do mercado, né? Então nós, como entidade representativa do segmento, a gente se preocupa com isso e a nossa função é realmente estar de uma maneira, primeiro, democrática, abrindo esse debate, estamos discutindo com todas as empresas interessadas e de uma maneira transparente, dentro da legalidade, e levar essas questões para a ANP. Então, era esse ponto que eu queria apenas trazer aqui para vocês, para citar a nossa ação dentro do segmento. Bom, eu pus aqui um item de conclusão. Na realidade, aqui a conclusão do aspecto que durante a nossa conversa aqui já fui citando, que são os desafios da indústria e de maneira geral, que é realmente a competitividade. É nós fazermos a indústria de transformação mais competitiva, dentro das fábricas, das unidades. Nós temos certeza, porque essa é a razão de ser empresário, né? É buscar ser competitivo, é ser aguerrido, é fazer o melhor, né? E que estamos atrapalhados por questões fora desse âmbito, né? Fora do setor, né? Quando nós falamos da carga tributária, além de alta, ela é ineficiente, porque ela não retorna para a sociedade, né? Se ela retornasse, a Suécia tem uma carga tributária muito maior que a do Brasil, mas lá há um retorno social expressivo. Aqui a nossa carga tributária, além dela ter um retorno muito incipiente, ela é distorcida, ela não é uma carga equilibrada, não é? Então ela provoca distorções muito sérias com respeito à competitividade, né? Nós temos casos onde a importação ela paga menos tributo nacional do que a produção local. É uma clara distorção entre as várias naturezas de tributos que divididos Estado e União, que acabam criando, né, o que nós falamos aí na guerra fiscal e outros mecanismos artificiais que acabam confundindo o direcionamento de investimentos dos empresários. Então, esse quadro todo, ele vai ser mudado, mas não vai ser mudado automaticamente, ele vai ser mudado pelo engajamento. E isso é uma das razões das entidades representativas da indústria e de outros segmentos, estarem lutando por essas questões de uma maneira mais contundente, né? A nossa tradição
é sempre de composição, né, de ir ao governo para pedir coisas, de estarmos, vamos dizer, sempre com receio, né, de como o governo vai reagir a isso. E nós achamos que não, que hoje nós temos que ser contundentes mesmo, porque o governo reage à medida da contundência e da disposição dos segmentos em quererem realmente que as coisas melhorem, que as coisas sejam mais justas. Então, essa seria essa nossa mensagem, e colocar aqui o nosso sindicato, o Simproquim, à disposição aí de todos vocês. O Simproquim como uma entidade representativa do setor químico-petroquímico, naturalmente, além da nossa atividade, vamos dizer, que é a atividade original de todos os sindicatos, que é a representação para as negociações coletivas, e isso a gente está agora na porta de uma nova negociação. Estamos preocupados porque com esses números, com esses cenários, realmente fica difícil uma negociação mais amigável, né? Já que a indústria não está em condições hoje de oferecer ganhos sobre inflação significativos, o que foi feito no passado, inclusive no ano passado, né? Esse ano a negociação deverá ser mais complicada, mais difícil, né? E nós estamos nos preparando para isso, estamos nos reunindo lá no Simproquim, e com outros segmentos, outros setores do Grupo 10, que a gente chama da Fiesp, né? O setor de tintas, o setor de resina, o setor farmacêutico, o setor de cosméticos, em que a gente procura alinhar aí os cenários para que conduzamos as negociações de uma maneira bastante consistente. Então, o sindicato lá está à disposição, quem quiser estar lá participando lá com a gente, é só aparecer, é só ligar. No nosso site nós temos toda a programação das nossas atividades, né? Que além dessa parte trabalhista, nós temos lá as comissões que nós atuamos. Uma questão que nos preocupa bastante é a questão de transporte. Nós temos uma comissão específica na área de transporte, onde discutimos toda a questão regulatória do transporte de produtos químicos e produtos perigosos. Nós temos a comissão, naturalmente, de economia, temos a comissão nossa de relações do trabalho, nós temos assessoria para as empresas aí que precisam de algum tipo de orientação específica na área tributária. Enfim, o sindicato aí bastante atuante, bastante presente, no sentido de retribuir, procurando retribuir, porque o sindicato é das empresas, né? Não é propriedade privada, recebe os recursos das empresas, e o que nós fazemos nada mais é do que mobilizar esses recursos para reverter em benefício das próprias empresas. Então era isso que eu queria colocar, e agradecer aqui a vocês pela atenção. Obrigado.